Oi, pessoal, tudo bem? Professor Douglas Prado que está falando. Bom, o tema da nossa aula de hoje é conciliação. Hoje nós vamos falar da tão famosa conciliação, que é o método de solução de controvérsias. Mas antes de começarmos propriamente dito falar da conciliação, a gente precisa fazer um apanhado histórico desse método tão importante de solução de controvérsias, né? A gente vai falar mais à frente as diferenças entre mediação e conciliação, que são esses dois sistemas de solução de conflitos que acabam às vezes se confundindo no Brasil, mas a gente precisa mencionar que a conciliação ela remonta a tempos muito antigos no mundo, né? Confúcio, na China, já dizia que a melhor forma de resolver um conflito era utilizando a conciliação, um meio de conciliar as pessoas. No Brasil, por exemplo, as ordenações filipinas, né, no livro terceiro, título 20, parágrafo primeiro, já dizia que o cidadão é detentor dos seus direitos e deveres e deveria ele mesmo administrar, transformar ou resolver os seus próprios conflitos. Olha quão avançada eram as ordenações filipinas, né? A gente um pouquinho mais à frente, né? A gente tem a Constituição do nosso Império, né, de 1824, e no seu artigo 161 e 162, olha que avançada essa legislação, fazendo até uma correlação com o que vem acontecendo hoje em dia na União Europeia, de obrigatoriedade em alguns países da mediação, enfim, algum meio ou própria conciliação. Olha esse texto. Sem se fazer constar que se tenha tentado o meio da reconciliação, era essa a terminologia da época, não se começará processo algum, e para esse fim haverá um juiz de paz. Olha que texto super avançado, pensando que antes de você iniciar um processo, que você tentasse um meio autocompositivo de resolver as suas questões. E a gente pode dizer, Código de Processo Criminal de 32, de 1832, na verdade, o Regulamento 737 de 1850, previsão no nosso antigo Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil de 73, previa no artigo 125, 331, 447, 448, as formas de conciliação. A Lei 7.044, 7244, perdão, 7.244 de 1984, que era o juizado de pequenas causas, né? Falava que a justiça de paz deveria ser realizada pelos cidadãos e com as questões das atribuições conciliatórias, né? Então depois vem a lei que até hoje vigora, a Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais Estaduais, onde a conciliação é intensamente praticada como um rito processual, na verdade. A conciliação é obrigatória no rito dos JECs, né, dos Juizados Especiais Cíveis, né? Muitas vezes, em alguns tribunais, audiências são unas, né? A audiência de conciliação junto com instrução e julgamento, mas a regra tornou a conciliação uma audiência separada da audiência de instrução e julgamento. E não vamos entrar aqui em detalhes sobre qualidade, efetividade, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a resolução 125 de 2010, que dá uma reconfigurada na conciliação. Temos também a Lei 10.259 de 2001, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis Federais, e o nosso CPC, o que está em vigor agora, o CPC de 2015, que traz uma forte tendência conciliatória, e ali dos artigos 165 a 175, sem falar em outras menções esparsas no próprio código, fala intensamente da conciliação e da mediação, que falaremos em outra aula, como eu já disse, e falaremos hoje só sutilmente sobre as diferenças, né? Se a gente for falar da natureza jurídica, ela está no preâmbulo da nossa Constituição Federal, que diz, aqui em apertada síntese, né, que a solução deve ser buscada de forma pacífica, né? Os conflitos, as controvérsias devem ser buscados de uma forma pacífica, né? E aí os princípios constitucionais da democracia, pacificação, solidariedade, dignidade da pessoa humana, autonomia da vontade, acesso à justiça, celeridade processual e participação popular da administração da justiça, todos corroboram que no texto constitucional a gente devesse, né, pelo menos
buscar as fórmulas pacíficas de controvérsias, muito embora a gente não perceba isso durante, né, o caminho da Constituição, nossa Carta Cidadã de 88. Tanto é que outras legislações, regulamentos, vêm tentando reforçar a utilização desses meios adequados de solução de controvérsia. Os princípios, né, da conciliação, a gente vai falar daqui a pouco mais, quando eu exibir os slides para você, mas a gente vai falar mais aprofundadamente, estão no artigo 166 do novo CPC. Né? Então, eu vou explicar lá naquele momento para vocês. Então, senhores, eu peço agora permissão para vocês de iniciar a apresentação de algumas lâminas, de alguns slides, para a gente tornar essa aula um pouco mais didática. Bom, imagino que vocês já estão vendo aí, né, nossos slides. E aí, o nosso tema de hoje é a conciliação repetida. Bom, a gente começa com uma definição, né? A conciliação, essa definição é um apanhado feita por mim, mas é um apanhado de várias definições. É um método de solução de conflitos, né, baseado em um procedimento via de regra judicial, mas que não é impedimento nenhum de ele ser privado, conduzido por um terceiro imparcial e capacitado. Tá? A resolução 125 do CNJ de 2010 traz a necessidade importantíssima de capacitação do conciliador. Tá? Que ele vai utilizar algumas técnicas com o intuito de auxiliar os envolvidos no impasse, né, no conflito, a criar opções positivas e sustentáveis para o objetivo principal da conciliação, que é o acordo. Né? O conciliador, estruturadamente ou estrategicamente, pode dar um empurrãozinho, né? Dar opinião, dar digamos assim, um pitaco para ajudar as pessoas a enxergarem alguma coisa obscura para fecharem um acordo. Né? Por isso ele vai exercer também um papel de agente da realidade, que trazer para as pessoas se aquilo que elas estão acordando é possível para as duas cumprirem, né? Ou para as partes cumprirem, no caso. Quais são as principais características da conciliação? Bom, quem faz? Como eu já disse, é o conciliador, que deve, por obrigação, não só de uma resolução, mas obrigação legal prevista no Código de Processo Civil, ser capacitado. Ele pode até sugerir opções estruturadas e estratégicas para as pessoas ali envolvidas no conflito. Ela é célere, né? É muito célere, geralmente acontece em uma sessão, pela própria característica, né? Pela própria modelagem que se deu à conciliação dentro do Poder Judiciário, né? Então, via de regra, ou quase sempre, ela acontece em um momento, um encontro único, né? Por quê? Porque o que está sendo discutido ali são questões pontuais, são questões em que você não necessita explorar demais os interesses e as necessidades, mas você pode focar nas posições, ou seja, o que as pessoas querem de fato, né? O que o A quer e o que o B quer e tentar elaborar alguma coisa, não só um meio termo, muito além disso, mas elaborar junto com as partes, né, incentivando uma composição que seja possível para ambos cumprirem, né, estimulando a busca de uma zona de possível acordo, numa ZOPA, né, ZOPA, que é uma zona onde as pessoas vão estar confortáveis a executarem, a cumprirem aquele acordo, né. Então, como eu disse, fica ali focado nas posições, mas pensando estrategicamente e utilizando fundamentalmente um tripé, né, um pilar, né, das resoluções de conflitos, que é composto pela teoria a teoria moderna dos conflitos, que é normalização dos conflitos. Ao final do dia é uma normalização dizendo o quê? Que o conflito é algo que existe, é natural, e como nós vamos trabalhar ele para que você consiga resolver de uma forma sustentável. A teoria da comunicação, a comunicação em si, melhorando aquela comunicação muitas vezes ruim que está ali entre as partes ou que precisa ser melhorada, né? Então, o conciliador vai ser esse agente para tentar fazer esse leve trás de informações de uma maneira menos pejorativa, de uma maneira mais positiva, e a negociação, né? As técnicas de negociação, que é fundamental o conciliador ter conhecimento para gerenciar aquelas questões ali, para perceber se é uma negociação apenas competitiva e tentar levá-los a uma negociação convergente, cooperativa, colaborativa ou coisa que o valha, para tentar que as pessoas vejam que um acordo
para elas, com uma visão para frente, vai ser muito mais efetivo do que continuar em um processo que muitas vezes pode até demorar bastante, mesmo sendo em juizado especial. Como eu disse, né, os princípios da conciliação, e eu não vou me ater a todos aqui, mas estão no artigo 166 do Código de Processo Civil, né, 2015, que são eles princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Faço um recorte aqui para vocês que, apesar de estar no artigo 166 do CPC, a conciliação e a mediação tem uma lei especial própria. Então, os princípios da mediação estão lá na lei de mediação, na Lei 13.140 de 2015. Então, subsidiariamente, ou seja, se não houvesse a lei, a gente utilizaria para mediação esses princípios. Mas como nós temos uma legislação especial para a mediação, então a gente utiliza o artigo 166 do CPC única e exclusivamente para, como os princípios para a conciliação. Fica esse alerta para vocês. Onde a gente realiza a conciliação? Como eu disse, quase sempre judicial. Mas ela pode ser realizada num ambiente privado? Pode sim. Por exemplo, dentro de um procedimento arbitral, numa arbitragem, pode haver uma conciliação, né? Mas eu explico e é mais uma reflexão para vocês, porque a gente precisa fazer uma análise sistêmica e ampliada sobre o que é a conciliação. Lato sensu, a conciliação pode acontecer até no escritório de advocacia, até mesmo antes de existir algum tipo de processo, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas podem se encontrar e já levar um acordo pronto. Mas vejam, se a gente for olhar pelo lado técnico da conciliação, a conciliação tem que ter um terceiro, que é o conciliador. E este conciliador tem que ser capacitado, segundo os ditames legais. Então, a conciliação, onde um conciliador capacitado, de acordo com os critérios estabelecidos pelos tribunais, pelo CNJ ou pela própria legislação processual civil, é, essa sim é uma conciliação técnica realizada por uma pessoa que tem que estar lá. Lato sensu, esse ato conciliatório, esse ato de vontades de resolver através do acordo, a gente pode chamar também de acordo, de negociação multimodal ou até mesmo de conciliação. Mas faço esse recorte da conciliação técnica, com uma pessoa capacitada, um terceiro, e outros tipos de conciliação que podem ser feitos na ordem privada, ou dentro, mesmo até dentro de um procedimento arbitral, ou mesmo sem existir um processo que as pessoas podem se conciliar lato sensu, num termo bem genérico da palavra, independente da presença de um terceiro capacitado para ajudá-los a isso. Então, eu já respondi o segundo ponto sobre a extrajudicialidade, ou seja, os meios privados ou extrajudiciais. E a conciliação é boa ou é ruim? Olha, gente, a conciliação ela é excelente se executada de forma correta. Infelizmente, as experiências nos trazem a momentos antigos e passados, onde eu participei muito ativamente, em que a conciliação era realizada como simples rito de passagem, fazendo aquela pergunta: tem acordo, não tem acordo, e segue para instrução e julgamento. Por isso que em 2010 o Conselho Nacional de Justiça se preocupa com a qualidade de serviços ofertado ao seu jurisdicionado, ao seu usuário, e exige capacitação para os novos conciliadores, para os conciliadores a partir daquele momento, e para os mediadores que vão entrar no circuito da sistemática multiportas de resolução de controvérsias dentro dos tribunais e mesmo fora desse circuito. Quais são os limites da conciliação? Bom, conciliação, como eu já disse, repito, situações pontuais, onde não existam relações duradouras ou continuadas ou pré-existentes. Né? Um exemplo clássico, uma colisão de trânsito, uma batidinha de trânsito, onde você não. As pessoas que ali se envolveram naquele acidente, né? Não se conhecem, né? E elas precisam resolver que não teve vítima, não teve machucado, não teve nada, foi apenas danos patrimoniais. Elas precisam resolver as questões patrimoniais. Quem vai pagar o quê, quem é culpado de quê, quem vai resolver o quê. A conciliação se mostra super efetiva neste momento. Por quê? Porque não existe uma relação pré-existente, não vai haver uma relação duradoura desde que se cumpra, né, o acordo, se ali sair um acordo, né, uma eventual conciliação. Então, para este ponto,
O que é importante a gente ter em mente é que você não vai precisar buscar os interesses e as necessidades das pessoas e sim resolver uma questão patrimonial, tá? O foco, como eu disse, é no acordo, né? O conciliador vai focar no acordo e tentar ajudar as pessoas a chegarem numa zona de possível acordo, ou seja, num lugar comum que ambas possam cumprir as exigências daquele acordo. E as sessões, pode haver mais de uma? Até pode. Mesmo no ambiente judicial, mesmo no ambiente judicial. Mas o comum, é muito comum, ou seja, quase que a maioria é em uma sessão única que acontece. Fechando a temática conciliação, é curtinho mesmo, e não quero encher a cabeça de vocês com mais coisas, a gente vai dar uma recordada, pensando em quê? Vamos lá. Aonde acontece a conciliação? Para relações pontuais. Envolvendo patrimônio, né? Relações de consumo, ou seja, onde não haja uma relação pré-existente, anterior, e nem vai haver nenhum tipo de relação depois que o acordo for cumprido, né? As pessoas não se conhecem, não convivem, não tem nenhum tipo de relação que vai se manter após ou na execução deste acordo. Poucas ou uma sessão, quase sempre uma sessão, via de regra judicial, explora os interesses, mas muito quando é possível, quando o conciliador acaba percebendo que tentar ver o que está por trás da motivação de não fechar um acordo precisa de um tempo a mais, né? Mas é exceção, tá? O foco 100% é no acordo. Quem pode fazer? O conciliador e o mediador. Nossa, professor Douglas, agora Douglas, o senhor ficou maluco. Não, gente. É que a capacitação do mediador engloba a capacitação do conciliador. O contrário já não. A capacitação do conciliador não engloba. A capacitação do mediador é muito mais ampla, cronologicamente mais extensa. Então, assim, o mediador tem a capacitação, tem a capacidade, a capacitação e a formação de atuar como conciliador. Por isso que eu coloquei os dois aí. O contrário já não. O conciliador já não, se for só capacitado como conciliador, não tem as habilidades suficientes, nem a capacitação e nem a chancela para fazer mediação. E a capacitação, como eu disse para vocês, num critério bem técnico sobre a conciliação. No finalzinho, a gente faz só um breve, sabe, uma diferenciação. No Brasil, existem os dois institutos, a mediação e a conciliação um pouco mais antiga, não talvez cronologicamente, mas no Brasil, na nossa sistemática, ela vem sendo utilizada. A mediação surge com esse pool da mediação, né? Apesar de no ambiente privado ela já existir antes de 2010, aliás, bem antes de 2010, mas ficava ali restrito a um ambiente mais privado. A conciliação já sistematizada bem antes disso, tá? Então, umas pequenas diferenças, né? Do conciliador e do mediador. Primeiro, a profundidade da capacitação. Do conciliador é um pouco menor do que a do mediador. As ferramentas comunicacionais de negociação que o mediador vai ter capacitação maior, melhor e mais atuação do que o conciliador. Então, são poucas ferramentas. As técnicas, mesma coisa. Um tem um pouco mais de tempo, um pouco mais, um rol maior de técnicas. O tempo que tem para trabalhar, uma sessão, o outro tem várias sessões. O ambiente, um mais no judicial, outro no judicial e também no privado. As relações, como eu disse, pré-existente ou não, e o contexto, né? Quando a gente fala de contexto, fala a profundidade e o nível dos conflitos. Um se foca mais em conflitos de consumo, pontuais, patrimoniais, o outro familiares, já vão em um outro contexto, familiar, empresarial, comercial, comunitário, no caso da mediação, é um outro contexto. Celeridade, né? Um é mais rápido, né, do que o outro, né, principalmente se for judicial. Né? No privado a gente tem a possibilidade de fazer várias sessões, né? O contexto, né, eu trago o contexto do que eu acabei de falar, né? E, por exemplo, o conciliador no meio judicial é escolhido absolutamente de forma randômica, né? Você vai lá você tem o seu, por exemplo, se for no meio judicial, você vai, marcou a audiência, marcou a sessão, e aí você vai estar o conciliador lá, ele pode ser o conciliador de quarta-feira, de quinta-feira, ele vai trabalhar o seu conflito. Já a mediação, principalmente no âmbito privado, aliás, essencialmente no âmbito privado, você escolhe o mediador, né? Então é um outro contexto. Posições e interesses, eu já disse, a conciliação foca nas posições, a mediação mais nos interesses e necessidades. A conciliação até pode, se tiver um tempo maior, focar em interesses, até pode, mas a viabilidade de necessidades sobre isso.
Relações pontuais na conciliação, relações continuadas e interpessoais na mediação. Valor envolvido, né? Um é mais patrimonial, vai decidir através de valores, o outro é o contexto que vale, que está dentro na mediação, é o contexto total e sistêmico que vai te levar no seu mistério ali, nas suas habilidades de manejar ali aquele conflito. Muitas vezes a conciliação judicial é absolutamente protocolar, né? As pessoas passam desculpa, conciliação. As pessoas passam pela conciliação de uma maneira absolutamente protocolar e na mediação vão para tentar construir algo para resolver aquelas questões. Então, senhores, o que eu tinha para falar sobre a conciliação era isso, né? É, é um método de solução de conflitos extremamente importante, né? Se bem utilizado, vocês vão ver a objetividade que ele tem e a estratégia de construir algo principalmente focado em questões pontuais, né? Mas assim a gente ainda faz aí um alerta, né? E até um desabafo, né? Porque a conciliação infelizmente vem sendo manejada de uma forma absolutamente protocolar, ela poderia ser muito melhor utilizada. Mas é isso. Obrigado por todos. Bom, nos vemos na próxima. Qualquer dúvida, eu vou deixar daqui à frente os meus contatos. Estou sempre à disposição de vocês. Tchau!